Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. A paz de Jesus e o amor de Maria. Bom dia, bom dia. Deus te abençoe, Maria te guarde nesta segunda-feira. Que o Senhor possa nos abençoar com uma semana cheia de paz, de amor, de segurança. Segurança que vem dele, segurança nele. Que possamos estar no nosso lugar quando Jesus passar. Quando Jesus passar na figura de um mendigo, quando Jesus passar na figura de um doente, quando Jesus passar na figura de um familiar, quando Jesus passar, que eu possa estar no meu lugar, e quando Jesus se apresentar a nós como o único e Senhor Salvador da nossa vida, que possamos estar no devido lugar, esperando Ele passar. Vamos meditar hoje o Evangelho de João, capítulo 4. Acompanha comigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus na Galileia. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galileia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Segundo sinal em Caná, cura do filho do funcionário real. Ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Havia um funcionário real, cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi procurá-lo, e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e todos os da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém, Senhor. Que evangelho rico em detalhes, não é? Primeiro devemos entender que esse homem, aí diz assim, ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi procurá-lo. Esse homem ele só foi procurar Jesus porque ele ouviu dizer. Ele já tinha ouvido falar sobre o primeiro milagre. Ele ouviu dizer sobre Jesus. E é importante nós entendermos que a fé, a nossa fé, a fé que temos hoje, ela entrou pelos nossos ouvidos. Porque nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, alguém nos contou sobre esse Jesus. Alguém falou das suas experiências pessoais com Jesus. Alguém falou daquele Jesus que morreu por nós há 2000 anos atrás. A tradição da igreja vem nos ensinar. E nós, quando ouvimos, a fé entra pelo ouvido, pelo ler a palavra de Deus. Então, não adianta, meu irmão e minha irmã, você achar que tem uma criança em casa, que tem um adolescente, que você ficar descansado, de boas. Ah, porque eu estou muito ocupado, porque eu estou com muito trabalho, é porque isso, porque aquilo, porque meu filho não me escuta. Não adianta você achar que a fé do seu filho vai entrar, não sei por onde, não. Deus deu a eles, a nós, né, 2 ouvidos e 2 olhos para lermos e ouvirmos a palavra do Senhor. Então, e é importante que a gente passe para as pessoas as nossas experiências pessoais com Cristo, porque de milagre em milagre Deus vai fazendo mais milagres, porque nós vamos passando para as pessoas aquilo que o Senhor fez na nossa vida, de onde Ele nos resgatou, como Ele nos curou,
como ele curou nossa identidade. E isso vai transformando a vida dos outros. É lógico que só falar não adianta, porque as pessoas depois vão ter que ver na sua vida, no seu modo de viver, o testemunho vivo e real da mudança que Jesus fez na sua vida. Mas primeiro a fé vem pelo ouvir. E depois, esse homem soube lá por quem estava naquela festa de Caná, que o milagre foi verdadeiro, que se transformou água em vinho. Então ele procurou Jesus. Depois procurou, ele já tinha uma certa fé, ele disse, se esse homem fez mudar água para vinho, ele pode curar o meu filho. E aí ele pediu, né? Ele teve a humildade de pedir por esse milagre. E aí Jesus meio que repreende, né? Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. E aí o funcionário, como que diz assim, não perca muito tempo não falando esses detalhes não, vá lá, desça, antes que meu filho morra. Porque o funcionário pensava que Jesus tinha que ir lá pessoalmente, né? Já que ele fez o milagre pessoalmente lá nas bodas de Caná. E muitas vezes nós pensamos que Jesus só vai fazer na nossa vida do jeito que a gente acha que tem que fazer, né? Ah, Deus, faz assim, faz assado. Mexe essa pecinha aqui, mexe ali, faz assim. Senão não vai dar certo esse milagre, não. Então nós achamos que podemos ensinar a Deus como Ele fazer os milagres na nossa vida, mas não podemos, meu irmão e minha irmã. Jesus faz na hora, no tempo dele, no dia dele, como Ele quer, Ele vindo pessoalmente ou não, mandando o anjo santo, mandando recado, Ele faz do jeito dele, não é do nosso, não é? Então, Jesus diz, vai, teu filho vive. Aí, a grande sacada. Não adianta a gente escutar sobre a palavra de Deus, ter um pouco de fé, né? Porque ainda não era uma fé de fato solidificada, porque ele não tinha ainda vivido a experiência dele, pessoal, com Cristo, que é muito importante. Os nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim. Tem um ditado que eu ouvi que diz assim, os filhos, Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos. Então, eu tenho minha experiência pessoal com Deus e meus filhos também precisam ter. Não vai ser pela minha experiência que meu filho vai ser curado, restaurado, não. Vai ser pela experiência dele. E aí, o homem... E pode, né? Como aqui nesse evangelho, o filho desse homem ele foi curado pela experiência do pai. Mas depois, certamente, Deus vai providenciar que esse filho também tenha a sua própria experiência, que na verdade o próprio milagre já faz com que aquele filho tenha essa experiência, porque o filho não está louco, né? Ele sabe que estava doente e que de repente a febre cessou. Então, quando o pai for contar a ele, com certeza ele vai tirar aquilo como uma experiência pessoal dele, a partir daquela experiência de cura. E aí, a grande sacada. Aí o homem vai e diz assim, a palavra diz assim, o homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Essa é a grande sacada. A gente tem que ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, absorver, saber que Deus é poderoso e buscá-lo, não é? Não só para milagres, mas para nossa própria conversão. E buscá-lo. E escutar dele o que ele nos ordena. E aí é a grande sacada. E o homem já não rebate mais, ele estava um pouco nervoso e diz, vai antes que meu filho morra. Aí disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. E o homem obedeceu, ele creu. Então é isso, meu irmão e minha irmã, que hoje o Senhor possa nos dar essa dádiva da obediência. A obediência faz toda a diferença na nossa vida. E aí ele vai, já no caminho, os empregados lá do reino chegam e dizem assim, teu filho já está melhor. Aí também é a grande diferença. Nós cristãos não devemos achar que nada é coincidência. Ora, está melhor, que coincidência, logo hoje que eu fui lá, logo ontem que fui lá buscar Jesus. Aí a gente também precisa atestar a nossa fé. E observar os detalhes, os sinais. Aí esse homem teve a grande inteligência de pensar assim, de perguntar, que hora foi? Aí disseram, ontem, a hora 7, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e todos os da sua casa. Foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Que coisa linda. E creu todos ele e os da sua casa. Ele reconheceu, ele disse, meu Deus, foi na hora em que eu falei com Jesus, foi a hora que Jesus disse, vai, teu filho vive.
para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, meu filho vive. Então ele com certeza repartiu com os da casa dele aquela experiência que ele viveu com Cristo. Os da casa dele acreditaram porque viram na hora em que o menino ficou curado do nada. E aí se cumpre aquela palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas se esse homem tivesse pulado uma dessas etapas, tinha dado errado. Se ele não tivesse escutado sobre Jesus, ele não teria nem ido buscar Jesus. Se ele não tivesse tido a coragem de falar com Jesus sobre o seu problema, ele também não teria tido o sim de Jesus. Se ele não tivesse obedecido a Jesus, quando Jesus disse, vai, teu filho vive. Se ele tivesse ficado teimando, né, na barra do manto de Jesus, da túnica, né? Vai, Jesus, vem, você tem que ir pessoalmente, senão meu filho não vai ter se curado. Se ele tivesse feito isso, certamente Jesus ia se irritar pela falta de fé dele e o milagre não aconteceria. Mas ele creu e foi. E depois, aí ele obedeceu, né? Ele creu e obedeceu. E depois, quando lhes dizem, né, tudo que aconteceu, ele diz que horas, ele atesta, ele quer saber e ter certeza, a veracidade dos fatos e ter certeza que foi Jesus que curou. E com essa certeza ele diz, pronto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que evangelho belíssimo, que possamos aprender sobre obediência. E aqui uma frasezinha para terminar, de São João da Cruz, ele diz assim, o Senhor prefere de ti o menor grau de obediência e sujeição a todos esses serviços que pensas fazer-lhe. São João da Cruz. Ah, Deus, me dá a graça da obediência. O Senhor prefere de mim o menor grau de obediência e sujeição a todos esses serviços que eu penso fazer bem. Aqui agora, meditando a palavra do Senhor contigo, já apressada, um pouco atrasada para ir para o meu trabalho e já rezei uma parte do rosário, já fui para a academia hoje e já estou aqui meditando a palavra do Senhor com você, mas tudo isso é nada se eu desobedecer. E eu sei que eu já desobedeci muito, Senhor, mas me dá a graça da obediência. Que eu te obedeça aquilo que está na tua palavra, obedeça aquilo que o Senhor manda eu fazer, independente do que eu veja no mundo, do que eu saiba do mundo, do que as pessoas do mundo me digam. Independente, Senhor, que eu obedeça. Esse é meu desejo para mim e para você nesta manhã, nesta semana, em todas as áreas das nossas vidas, no trabalho, em casa, na família, na rua, que todo momento o Espírito Santo nos conduza, cochiche nos nossos ouvidos aquilo que devemos fazer e que façamos com proeza, que façamos com rapidez, que façamos e que sejamos obedientes ao Senhor, como Maria foi. Mãezinha intercede por nós, nos ensina a ser humildes, porque sem humildade não vamos obedecer. Sem humildade vamos ser soberbos, vamos dizer, vai Jesus, vem, eu preciso que o Senhor vá pessoalmente. E com humildade a gente baixa a cabeça e diz, tá certo Jesus, eu vou lá ver como é que está meu filho. Se o Senhor está mandando, eu vou. Esse é meu desejo, meu irmão e minha irmã, para mim e para você, que você tenha uma santa semana e que possamos estar no nosso lugar quando Jesus passar e obedecer aquilo que Ele nos mandar fazer. Deus te abençoe, santo dia, santa semana.